quem pisou no barro para fundar o PT lá no começo, quando os movimentos sociais que fundaram o PT surgiram, foram as mulheres. Tem uma hora que o PT vê a gente não vai conseguir ganhar sem fazer o que os outros os partidos de direita fazem, que é aceitar dinheiro dos empresários e fazer alianças mais amplas. E agora, o PT vai ter que se desempenhar uma tarefa que ele nunca teve que desempenhar, que é a tarefa do PMDB nos anos 80, que é reconstruir a democracia brasileira. Olá pessoal, meu nome é Celso Rocha de Barros, eu sou sociólogo, eu sou colunista da Folha de São Paulo, eu escrevo todo domingo sobre política na Folha, e a Gabriela Prioli teve a gentileza de ceder esse espaço para mim, para discutir com vocês o meu livro, que saiu recentemente, O PT é uma História, que, como o seu título pouco criativo sugere, é uma história do PT. Dentro do espírito aqui do canal de ter menos emoção e mais razão na discussão política, o livro é meio que uma aposta que já é possível a gente discutir o PT racionalmente. E talvez eu perca a minha aposta, talvez não seja possível, talvez esteja cedo demais. Assim, talvez o pessoal ainda não tenha passado da fase de discutir o PT só na base de meme de internet. Mas a minha aposta é que já dá para a gente trazer mais fatos e mais argumentos consistentes para a discussão sobre a história do Partido dos Trabalhadores. Eu comecei a trabalhar nesse livro no começo de 2019. Na época ninguém queria saber do PT. A primeira versão da minha introdução era praticamente um pedido de desculpas. Era dizendo assim, olha, eu sei que ninguém mais quer saber do PT, mas eu acho que é importante, etc. Essa introdução não entrou. Quando o livro saiu, o PT estava prestes a ganhar a presidência pela 5ª vez. O que aconteceu. Eu acho que agora já não resta mais dúvida de que a gente precisa entender o que é o Partido dos Trabalhadores, entender a relação da sua história com a história da democracia brasileira, que é uma das coisas que eu tento contar no livro, e entender o porquê desse sucesso. O PT já é o partido que mais venceu eleições presidenciais no Brasil com certa vantagem. O Lula é o único cara que ganhou 3 vezes. Quando eu comecei a fazer o livro, ele era para ser um negócio menor, vocês podem ver que ele é meio gordinho atualmente, e um pouco mais teórico, uma espécie de um ensaio, assim, com mais sociologia, etc. Só que aí tinha umas partes da história do PT que eu não estava satisfeito com o que já estava disponível de estudo sobre aquilo. Eu achava que eu precisava entender mais o que tinha acontecido para poder interpretar aquilo. E aí eu comecei a fazer entrevistas com políticos do PT, com sindicalistas do ABC, pessoal de movimento social, adversários do PT, rivais do PT dentro da esquerda, para tentar preencher essas lacunas. E quando eu comecei a fazer as entrevistas, eu fui vendo que as entrevistas eram legais demais, eram muito boas. Então eu mudei meu plano, em vez de fazer um negócio só mais teórico e tal, eu resolvi contar a história do PT e fazer os meus debates sociológicos contando as histórias dessas pessoas. Então quem lê o livro vai ver que quase sempre os trechos do livro começam com uma história, alguma coisa que aconteceu com alguém. Vocês vão me dizer se eu tenho talento suficiente para escrever isso ou não, pode ser que tenha dado errado. Outra coisa que foi muito importante quando eu estava escrevendo o livro foi um esporro, uma bronca que eu levei de uma assessora da Luísa Erundina, que quando eu tentei entrevistar a Erundina para o livro, eu falei com a assessora dela e ela me pediu para resumir o livro mais ou menos para ela saber o que era, de que se tratava, qual seria a abordagem. E quando eu terminei, ela virou para mim e falou assim, pô, mas só tem homem nesse negócio? E ela tinha toda razão, porque eu tinha primeiro começado meio que indo atrás de sindicalistas da ABC, do Zé Dirceu, do pessoal, desses líderes mais conhecidos assim da liderança petista. Mas como ela bem disse, quem pisou no barro para fundar o PT lá no começo, quando os movimentos sociais que fundaram o PT surgiram, foram as mulheres. Entendeu? Então isso me levou a escrever a mudar meu plano de livro mais uma vez e fazer um capítulo, que é o primeiro capítulo atual, que é sobre a história de como esses movimentos sociais foram fundados nos anos 70, ainda na ditadura. Qual era a relação desses movimentos com a esquerda? Às vezes a relação era mais amigável, às vezes não era. E como que essa discussão entre os movimentos sociais e as forças de esquerda que tinham na época levaram à ideia de criar o PT. Quando o PT foi criado, já tinha várias propostas para se criar um partido de esquerda no Brasil. E o PT foi uma disputa desses vários projetos, foi o resultado de uma disputa desses vários projetos. Todo mundo sabia, a começar pelo regime militar, que quando o Brasil virasse uma democracia, haveria um partido
baseado nos sindicatos. No período democrático anterior brasileiro, de 45 a 64, houve o PTB, que no começo era muito controlado pelo Estado, como todos os partidos brasileiros anteriores ao PT. O PT é o primeiro partido brasileiro que não nasceu, grande partido brasileiro, que não nasceu no Estado. Ele não começou com uma reunião de gente que já era deputado, senador, etc. Ele começou a partir dos movimentos sociais. E o PTB, do período de 45 a 64, ao longo daquela fase, ele foi se tornando mais autônomo, ele foi se tornando mais independente, e aí quando ele ficou mais independente, derrubaram o Jango. Houve o golpe militar de 64. Mas todo mundo sabia, inclusive os militares, que quando viesse a democracia, haveria um grande partido de esquerda baseado nos sindicatos. E por que todo mundo sabia disso? Porque isso existe em quase toda a grande democracia. O PT é um partido da mesma família dos partidos trabalhistas e social-democratas europeus. Isso aí, ninguém precisa acreditar na minha palavra, os partidos socialistas europeus identificaram essa semelhança de família com o PT desde cedo. Assim, se você pegar lá as greves do ABC, você vai ver que teve gente de sindicato europeu que fez vaquinha de operário europeu para vir aqui doar dinheiro para os operários brasileiros, porque eles imediatamente reconheceram que o que os brasileiros estavam fazendo aqui é a mesma coisa que eles tinham feito 100 anos antes na Europa. Então todo mundo sabia que ia ter um partido mais ou menos do tipo do PT, entendeu? Podia não ser o PT, podia ser uma coisa diferente, mas um partido de esquerda baseado nos sindicatos, da esquerda, na direita e no centro, todo mundo sabia que ia ter. Uma das coisas que eu me preocupei em fazer esse livro é justamente contar quais eram as outras alternativas, que outros projetos de partido de esquerda apareceram no final dos anos 70 e por que o PT, o projeto que venceu para virar o PT foi esse. Então, por exemplo, num certo momento, o Fernando Henrique Cardoso e o Lula quase foram do mesmo partido. Eles tentaram fazer reuniões para ver se se os grupos políticos deles conseguiam se fundir num partido de esquerda. E aí no livro eu conto as várias versões da história, eu entrevistei um monte de gente que participou disso, inclusive o Fernando Henrique Cardoso, para saber o que deu errado, por que isso não aconteceu. Depois que o PT foi criado, ele teve um longo inverno na oposição. Entendeu? Os 8 primeiros anos do PT, o PT só apanhou. O PT perdeu quase todas as eleições. Quando ganhava a prefeitura, o prefeito acabava saindo do PT porque o partido era radical demais. Ele era radical demais porque ele, na época, ainda era meio que uma reunião de vários grupos. E vários desses grupos funcionavam como se fossem pequenos partidinhos marxistas dentro do PT. E foi uma briga imensa, que eu também conto no livro como é que foi, para saber qual o papel desses grupos, se eles teriam que se submeter à direção, como é que foi a articulação para enquadrar esse pessoal, qual foi o papel do Zé Dirceu para enquadrar esse pessoal, enfim. Foi uma história que ocupou boa parte da vida interna do PT nos anos 80. O PT só começa a ganhar a eleição, só começa a ter bons resultados eleitorais, depois de algumas pequenas vitórias ali em prefeituras, etc., em 88, uma eleição para prefeito, que o PT ganhou diversas prefeituras importantes, inclusive São Paulo. Naquele momento, nem os petistas achavam que iam ganhar São Paulo. A direção do PT não achava que ia ganhar. E por que aquilo surpreendeu, inclusive, os petistas? Porque ficou claro que um monte de gente que tinha votado no PT não estava tão interessada assim no programa do partido. Eles estavam vendo o PT como o partido que não participava da Nova República, do grande acordo conduzido pelo PMDB para trazer a democracia de volta para o Brasil. Esse acordo foi bem sucedido no sentido de que a democracia voltou, e voltou com força, e voltou sólida. Esse acordo gerou uma Constituição muito boa, a Constituição de 88, que para os petistas foi um momento importantíssimo de ver como era uma democracia funcionando, que é uma coisa que eles nunca tinham visto. Se você pegar a geração deles, que é a geração que combateu a ditadura militar, eles nunca tinham visto a democracia brasileira funcionando bem. E o PT virou o voto de protesto contra as coisas que deram errado na transição democrática brasileira. Contra a crise econômica, contra o aumento da pobreza, contra o excesso de conservadorismo da transição, porque a transição brasileira não teve quase nenhuma ruptura com o pessoal que apoiava o regime militar. A classe política brasileira é basicamente herdeira da classe política que existia na época do regime militar, o que explica, inclusive, por que ela é fortemente conservadora, porque durante o regime militar, naturalmente, a esquerda era proibida. Então, a partir de 89, quando o Lula quase ganha a eleição presidencial, o PT ganha a liderança da esquerda brasileira, que antes era do Brizola, e passa a se preocupar com a possibilidade de fato, virar governo. E aí isso muda tudo dentro do partido. Porque antes, se você não tem chance nenhuma de ganhar a presidência, você não se preocupa tanto assim em ter um plano de governo consistente, certo? Se você pegar esses partidos pequenininhos de esquerda que existem hoje em dia, eles não perdem muito tempo bolando um plano de governo, porque eles não vão ganhar.
E a partir dos anos 90, o PT vai fazendo o que aconteceu com a social-democracia europeia 100 anos antes, 50, dependendo do país, que é começar um processo de moderação, de enquadramento dentro da democracia e do capitalismo. Só que o PT tinha uma tarefa muito mais difícil do que as dos europeus e os canadenses, etc., que também fizeram a mesma coisa. O PT começou esse trajeto logo depois da queda do Muro de Berlim, quando o clima ideológico era muito hostil a qualquer coisa mais ou menos de esquerda. Não era só hostil ao comunismo que tinha construído o Muro de Berlim, também era hostil a qualquer proposta que tivesse participação do Estado na redistribuição de renda, na condição da economia, etc. Então foi muito difícil para o PT se aproximar do centro, enquanto o centro corria para outra direção. E essa foi um pouco a dificuldade do PT nos anos 90, que eu também tento contar para vocês mais ou menos como é que aconteceu. Teve muitas idas e voltas, teve vários momentos em que o PT fez besteira, por exemplo, quando não apoiou o Plano Real do Fernando Henrique Cardoso, e aquilo ali foi um choque para o PT, porque pela primeira vez o PT teve que fazer oposição a um governo que era funcional, que conseguia fazer coisas, que teve várias coisas boas. Não há como negar que o governo Fernando Henrique Cardoso teve conquistas importantes, entendeu? Até então o PT só teve que fazer oposição a governos muito ruins, governos que não conseguiam fazer grandes medidas em favor da população, e não é só culpa deles não, é porque a dívida externa deixada pela ditadura era gigante, esmagava o Brasil, a hiperinflação deixada de legado pela ditadura criava uma situação dificílima para fazer o que quer que fosse, porque, como eu disse, a transição política foi muito difícil, enfim, não é para crucificar os caras que vieram antes do Fernando Henrique, mas, sem dúvida nenhuma, o Fernando Henrique teve um governo mais bem sucedido, e aí o PT não podia mais fazer campanha só dizendo que era contra tudo que está aí. Daí em diante, o PT precisava ter um programa de governo. Muitos caras mais de esquerda, mais radicais, dizem que é aí que o PT se perdeu, porque não conseguiu se adaptar. E pode ser que alguma coisa disso seja verdade, mas também é verdade que essa adaptação teve vários sucessos importantes. O principal é que durante o governo Collor, o PT, preparando um programa para o caso de ganhar a presidência, propôs as discussões, organizou as discussões em que surgiu a proposta do Bolsa Escola, que depois viraria o Bolsa Família, alguns anos depois, que foi uma conquista imensa que o Partido dos Trabalhadores trouxe, e sem dúvida nenhuma, um dos principais motivos pelos quais o Lula acabou de ganhar a sua terceira eleição presidencial. Então, esse processo nos anos 90, que foi muito duro, muito difícil, que dilacerou mesmo a liderança petista, os debates dentro do PT nos anos 90, também estão contados em detalhe no livro, e eu acho que eles foram muito importantes. Quando o PT se prepara para chegar no governo, aí você tem um processo que vários petistas que eu entrevistei chamam de a profissionalização do partido. Tem uma hora que o PT vê a gente não vai conseguir ganhar sem fazer o que os partidos de direita fazem, que é aceitar dinheiro dos empresários e fazer alianças mais amplas. E isso era complicado. Isso tinha um lado que era bom, que é a moderação programática. Isso foi bom. Isso foi nesse processo que se pensaram várias políticas que garantiriam o sucesso do governo Lula. Mas tem um lado ruim. A política brasileira era bastante corrupta. Ela não é a mais corrupta do mundo, nem de longe, essas coisas que o pessoal fala por aí, isso é besteira. Mas nos anos 80, a coisa saiu um pouco de controle, como saiu em outros países, porque muitas vezes a corrupção aumenta na transição da ditadura para a democracia. É mais do que conhecido que na ditadura havia muita corrupção. Se vocês querem saber de um evento que prova isso, as usinas de Angra 2 e Angra 3 foram feitas pela Odebrecht sem licitação. Os militares deram para a Odebrecht porque acharam ilegais. Se você quiser acreditar que foi de graça, boa sorte. Então todo mundo sabe que foi uma época de ouro das empreiteiras, a ditadura militar. Você não precisa acreditar em mim. Tem um livro do Roberto Jefferson que eu cito bastante no meu livro, em que ele fala isso, que a ditadura foi a época de ouro das empreiteiras. Agora, quando você faz a transição para a democracia, esse dinheiro passa a ser usado para financiar a campanha eleitoral. O dinheiro das empreiteiras e das outras empresas que faziam negócios com o governo brasileiro. E isso dá para fazer imediatamente. Mas você construir as instituições de controle da corrupção, uma imprensa livre, um judiciário independente, etc., demora muito. Demora bem mais. Então, esse momento da transição para a democracia, houve provavelmente um aumento de corrupção. É difícil medir essas coisas com certeza, mas os indícios vão nessa direção. O PT se destacou nos anos 90 por denunciar isso tudo. No começo dos anos 90, o cara que foi o vice do Lula na campanha de 89 descobriu o cartel das empreiteiras. Ele estava numa CPI e achou documentos que provavam o cartel das empreiteiras que a Lava Jato pegou depois. Mas o escândalo foi abafado, porque a esquerda era simplesmente fraca demais para levar essa denúncia adiante. E quando o PT decide competir como profissional, ele decide basicamente aceitar dinheiro
empresas, que é dinheiro sujo. Se você aceitar dinheiro deles, quer dizer que eles estão contando que quando você ganhar a eleição, eles vão continuar fraudando as licitações, que foi o que aconteceu, e é isso que está na origem de todos os escândalos de corrupção do governo do PT. O PT chegou no governo em 2002, toda uma série de debates sobre as políticas, sobre como é que a gente vai fazer. É uma época de total continuidade com a política econômica do governo FHC, e isso deu certo, é bom que se diga, mas ao mesmo tempo é uma época de muita briga, porque os resultados dessa política demoraram um pouco para chegar, e as pressões na esquerda para que o Lula mudasse de posição, fizesse um governo mais de esquerda, foram muito fortes. É nesse momento, por exemplo, que surge o PSOL. O Lula consegue segurar essa onda. Quando a coisa começa a melhorar mais ou menos, você tem o escândalo do mensalão, entendeu? Que é quando justamente a conta de todos esses acordos e de todas essas concessões que o PT fez para ganhar a eleição começa a chegar. Mas naquele momento, os resultados das políticas sociais acabam se mostrando mais importantes na hora da eleição do que as denúncias contra o PT. Isso dura por algum tempo. O segundo mandato do Lula, o cenário econômico externo, que já vinha muito bom no primeiro, fica ainda melhor, e ele consegue retomar os investimentos públicos, gerando assim vários anos de bom crescimento, que é o que garante aquela popularidade absurdamente alta que ele teve no final do mandato. Só que no final do mandato dele também acontece um outro negócio, que é a crise de 2008, a maior crise econômica mundial desde 1929. E aquilo tem vários impactos dentro do PT, dentro do pensamento do PT, dentro da economia brasileira, que eu conto no livro como que esse debate aconteceu, quais foram as consequências disso. Mas, para dar um spoiler, a Dilma tentou resolver essa crise, continuando com as políticas de combate à recessão que o Lula vinha fazendo, e deu muito errado. Deu muito errado. O primeiro governo da Dilma foi um fracasso econômico. Ela não conseguiu evitar que a economia brasileira desacelerasse, e as coisas que ela fez para evitar deram errado e fizeram com que desacelerasse ainda mais. Ao mesmo tempo que a Dilma vinha fracassando na sua política econômica, começava uma crise política muito grave no Brasil, uma das maiores da nossa história, que durou muitos anos e a gente ainda não sabe nem se já acabou. A primeira manifestação dessa crise foram os protestos de 2013, que são um fenômeno que a gente ainda não compreende perfeitamente. Esse ano vai fazer 10 anos, imagino que vai ter muita discussão sobre isso. No meu livro eu dou minha interpretação sobre esses fatos. Eu acho que é uma mistura de um ciclo global de protestos, porque em vários outros países ao mesmo tempo estava tendo protestos semelhantes, e de problemas específicos do Brasil, que são um esgotamento do modelo brasileiro, tanto político quanto econômico. E aquela crise de 2013 é uma bomba que explode no colo do sistema político. E aí começa uma disputa entre a esquerda e a direita para ver quem que vai saber encaminhar aquela indignação politicamente. E a direita ganha de goleada. No segundo mandato da Dilma, a crise ganha outro patamar com as revelações da Lava Jato. O que foi a Lava Jato? Eu tinha dito ali atrás que vários especialistas notam que na transição da ditadura para a democracia, a corrupção tende a subir. Porque aquelas roubalheiras que existiam na ditadura passam a ser usadas para pagar a campanha eleitoral. Isso claramente aconteceu no Brasil. Só que o que os especialistas também notam, e também aconteceu no Brasil, é que se você deixar a democracia funcionar, uma hora ela começa a criar as instituições para combater a corrupção. E você tem isso desde a alternância do poder, que aconteceu pela primeira vez no Brasil com a vitória do Lula, foi a primeira vez que teve uma troca de poder pacífica entre direita e esquerda, e até hoje foi a única, se você contar que o Bolsonaro não concedeu a vitória para o Lula agora. Você tem desenvolvimento do judiciário, você tem desenvolvimento de comissões parlamentares de inquérito, você tem desenvolvimento da imprensa livre, e tudo isso aconteceu no Brasil, desde que a democracia voltou. Nada disso existia durante a ditadura. O PT foi um participante muito importante desse processo, eu conto essa história no livro. A única comissão da Constituinte que o PT presidiu foi a que criou o Ministério Público, esse mesmo Ministério Público da Lava Jato. Se você mandasse um viajante do tempo para os anos 90, e ele olhasse para os petistas, ele ia dizer, pô, esses caras são lava-jatistas, entendeu? Assim, a retórica era muito parecida com o que o pessoal da Lava Jato fez depois. E a democracia foi funcionando e criando esses mecanismos ao longo dos anos. Um dos momentos importantes disso foi justamente quando, em resposta aos protestos de 2013, a Dilma assina a lei da delação premiada, que é a base para o que depois seria a Lava Jato. Poucos meses depois a Lava Jato começa. E poucos meses depois de começar, o sistema político inteiro já sabe que vai dar um problema muito sério para o lado deles.
as empreiteiras foram pegas, as empreiteiras iam delatar, e eram as empreiteiras que pagavam todas as grandes campanhas da esquerda e da direita. Dilma Rousseff não parou a Lava Jato, talvez ela tivesse capacidade, possibilidade de fazer isso no começo do mandato, mas ela não quis. Aí tem toda uma discussão se depois ela quis parar ou não, e aí eu apresento lá os dois lados dessa discussão para o leitor formar sua opinião. O fato é que derrubaram Dilma Rousseff para matar a Lava Jato. Talvez as pessoas que estejam assistindo esse vídeo tenham ido protestar contra a Dilma em apoio à Lava Jato, mas o fato é que os parlamentares que votaram em impeachment votaram porque o Temer teria mais condições de parar a Lava Jato do que a Dilma tinha. E eles estavam certos nesse aspecto. A Lava Jato começa a ser desmontada imediatamente depois do impeachment. Mas o governo Temer, a não ser por esse fato de ser conveniente para o sistema político, ele está errado. Ele não é que ele consegue algumas realizações, ele não foi um governo desastroso, mas ele não atende às expectativas das pessoas que protestaram contra a Dilma. E como resultado, a centro-direita, que disputava com o PT nas décadas anteriores, chega na eleição de 2018 completamente desmoralizada. O Temer nem sai candidato à reeleição, e no lugar dela quem vai enfrentar o PT no segundo turno é o Bolsonaro, que é um cara que é um inimigo jurado de toda essa história que eu contei aqui. É um cara que defende a ditadura militar, é um cara que é contra a Constituição de 88, que é contra as eleições diretas, que é contra o Plano Real, que é contra o Bolsa Família. Ele foi contra tudo isso ao longo da sua carreira. E aí a crise política brasileira ganha uma dimensão ainda maior, uma das crises mais agudas da democracia entre os grandes países do mundo. O governo Bolsonaro já dá para fazer essa avaliação tranquilamente. Foi um desastre, quer dizer, a gente viu o que aconteceu na pandemia, a gente viu as repetidas tentativas de golpe de Estado. No dia que eu estou gravando esse vídeo, os bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional, entendeu? Porque não aceitavam o resultado da eleição e tentaram dar um golpe. Então, enfim, há uma grande deterioração da democracia brasileira no período Bolsonaro. Mas quando você chega na eleição de 2022, o Lula concorre à eleição e vem com o patrimônio de ter feito um governo que consolidou, mais do que qualquer outro, as conquistas da democracia brasileira. É verdade, o Lula, quando assume a presidência, ele está assumindo uma democracia consolidada graças ao PMDB. Ele está pegando uma economia mais ou menos bem arrumada graças ao PSDB. Mas o PT entra com tudo na área das políticas sociais, na área da distribuição de renda, na área de reparação de injustiças históricas, como as políticas de cota racial, e obtém grande sucesso, grande popularidade. O Lula ganha a eleição de 2022, sobretudo porque ele traz contra um adversário da democracia brasileira o legado do período em que, graças ao PT, mas também graças a seus adversários democráticos, a democracia brasileira funcionou melhor. O PT também chega bem em 2022, depois de ter quase acabado na época da Lava Jato, porque, ao contrário dos outros partidos grandes, ele tem essa estrutura fora da sociedade que ele construiu na sociedade civil, que a gente falou da origem dos movimentos sociais, etc. O PT sabe viver na oposição melhor do que os seus rivais e conseguiu sobreviver a esse novo inverno na oposição que foi relativamente curto. E, finalmente, o PT consegue chegar em 2022 para a eleição porque a direita brasileira se deixou perder diante de uma tentação autoritária, que foi o Bolsonaro. Assim, se você se perguntar por que não teve terceira via, foi por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu segurar para si, usando dinheiro público, usando os recursos do governo, os aliados com os quais a terceira via contava. Entendeu? Foi o Bolsonaro que destruiu a candidatura Dória, foi o Bolsonaro que destruiu a candidatura Luciano Huck, foi ele que impediu que houvesse um candidato de direita democrático contra o PT, o que, por sua vez, fez com que os democratas de direita também votassem no PT no segundo turno. E agora, dando um pouco spoiler do que é o final do livro, o PT vai ter que se desempenhar uma tarefa que ele nunca teve que desempenhar, que é a tarefa do PMDB nos anos 80, que é reconstruir a democracia brasileira. O PT nunca teve que fazer isso, a gente não sabe se ele vai saber fazer isso, se ele vai saber conciliar essa tarefa com as outras bandeiras históricas do partido, mas é isso que eles vão ter que fazer de agora em diante. E mesmo se você for muito contra o PT, eu sugiro que você torça para o PT conseguir pelo menos fazer isso, conseguir pelo menos entregar daqui a 4 anos as instituições democráticas fortalecidas de novo, depois do desastre do bolsonarismo, e seja para um novo petista ganhar a eleição presidencial se o Lula tiver feito um bom governo, seja para um democrata de direita, que não o Bolsonaro, que não é democrata, derrotar o Lula, derrotar o PT, caso o governo Lula tenha sido um fracasso. Essa foi a história que eu contei no livro. E como vocês podem ver do que eu falei aqui, o PT teve uma participação tão importante, em momentos tão importantes da democracia brasileira, que eu acho que, pelo menos uma coisa eu tenho razão, eu acho que o PT é um bom ponto de vista
para você contar a história da democracia brasileira. Assim, é um partido que teve uma experiência única desse processo democrático, porque nos seus primeiros anos ele não participou dos acordos que fundaram a democracia, ele ficou lá organizando a sociedade civil, que é uma dimensão importante da democracia. É um partido que chegou atrasado nos acordos, então quando chegou ele teve que se adaptar. Isso teve um monte de problema, e esses sucessos e esses fracassos refletem em grande parte o sucesso e fracasso da democracia brasileira. Foi isso que eu tentei argumentar nesse livro. Eu espero que vocês leiam e depois me digam se eu fui bem sucedido ou não.